ele fala de várias passagens, mas nós vamos focar em algumas, e por isso que nós estamos pedindo para que vocês leiam o capítulo 16 como um todo, como também no Livro dos Espíritos, a parte que fala no capítulo 9, que fala sobre as provas da riqueza e da miséria. É muito importante para o nosso entendimento desse tema como um todo. E nós falamos aqui, foi retirado do Novo Testamento, tá? Traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, e diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, Deus, todos nós sabemos que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é o nosso Criador, ele é o Criador do nosso universo. Mas quem é Mamon, nessa figura aqui falando sobre Mamon? Então, essa palavra é de origem aramaica, que significa recursos, posses, riqueza, de qualquer espécie, seja de dinheiro, imóvel ou outros bens. E na época que eles escreveram, que era falada, eles falavam também sobre a posse de pessoas, né, que eram os escravos. Nos escritos rabínicos significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui, além do seu corpo e da sua vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro e pode ser calculado. E aí nós colocamos Jesus representando a espiritualidade, representando Deus, nosso Criador, versus as riquezas, versus no sentido de mau uso, nesse caso. E nós temos aí o símbolo, né? Um dos símbolos que eles colocam como se fosse um homem sentado em cima dos seus tesouros. E aí, no caso, são os tesouros de todos os tipos, né? Na maioria das vezes, complica-se o homem, porque, ao invés de servir-se da riqueza para aproximar-se de Deus, afasta-se de Deus por servir a riqueza. Então, vocês notem que nós, logo nessa primeira frase, nós já percebemos que a riqueza, ela veio de Deus. Então, ele, ao invés de servir-se dessa riqueza que Deus nos proporcionou, nós usamos da riqueza e não servimos a Deus. E nós vamos pensar aqui um pouquinho, né? Nós estamos nesse mundo como seres espirituais, mas em uma experiência material, né? Então, se nós somos seres espirituais, o que nós precisamos valorizar mais? O que nós vamos levar daqui, né? Nós vamos começar com essas questões para, no final, nós concluirmos elas. O que nós vamos levar daqui quando nós voltarmos realmente para aquela nossa vida real? E aí, nós temos Kardec nos dizendo, a pergunta foi feita, a riqueza é causa dos nossos males? Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então, por que muitas pessoas falam que a riqueza é ruim? Vamos então pensar sobre isso. A riqueza é uma coisa ruim? Vamos analisar sobre isso. O que a riqueza é? Olha só, a riqueza é um meio de salvação. Mas a riqueza também é uma prova muito arriscada. E ela é um elemento de progresso. Por que ela é um meio de salvação? Porque se você conseguir passar por essa prova e usar a riqueza da melhor forma possível, você cumpriu aquilo que você se comprometeu no plano espiritual quando você escolheu, porque muitos de nós já temos a condição da escolha. Nós podemos
falar, olha, nessa vida eu quero vir como pobre, não, nessa vida eu quero a prova da riqueza. As duas são provas. E quando nós escolhemos a prova da riqueza e nós conseguimos fazer com que essa riqueza ajude muitas pessoas, ela é um meio de salvação para nós. Mas nós vamos falar mais sobre essa prova muito arriscada, né? E ela é um elemento de progresso que nós também vamos ver o porquê que ela é um elemento de progresso. Mas a riqueza, ela não é um instrumento de perdição. Por quê? Não é instrumento de perdição, pois pode ser usado para o benefício de muitos, né? Ela é uma facilidade no caminho, mas ela é uma facilidade que pode ser usada para o bem, como também para os nossos, para as nossas vaidades, para o nosso orgulho. Só que a riqueza não é uma fatalidade, né? Deus não falou assim, olha, todos aqueles que forem nessa encarnação ricos no planeta Terra estão fatalmente perdidos, né? Vão ter que ficar 100 anos no umbral depois. Não, ela não é uma fatalidade, porque é aquilo que nós fazemos com ela que a torna boa ou má. Só que a riqueza, ela é um supremo excitante. Ela pode ser. Vamos sempre colocar assim, ela pode ser. Ela pode ser um supremo excitante. Silvia, tá você faltando. pode voltar a apresentar aí, que a gente, Vamos lá. sem querer, que alguém entrou e derrubou. Meu técnico. É isso aí. Pode continuar falando enquanto vai apresentando. Joia. Ótimo. Então, ela é um supremo excitante. Ela pode ser um supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, né? Vamos falar agora sobre isso. Então, nós temos essa página, que é uma parte que foi tirada do capítulo 16, do item 7 do Evangelho. Então, a riqueza constitui obstáculos à salvação dos que a possuem? Uma pergunta, né? Vocês podem responder aí no nosso chat. Sem dúvida. Pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então, olha que coisa super importante. A riqueza pode não ser de maior utilidade, mas o nosso abuso que a torna perniciosa. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. E nós vamos pensar assim, quais são os tipos de riqueza? Porque, às vezes, nós pensamos que a riqueza só vem das coisas diretamente materiais, da matéria densa, né? Mas vamos pensar, a gente tem uma frase que a gente ouve assim, a sua riqueza está onde o seu coração está, né? Então, o meu coração, ele pode estar nos meus vícios. Quantos dos meus vícios estão custando a mim e ao mundo? São perguntas porque olha só, é muito importante a gente pensar assim, o objetivo do nosso estudo não é que nós saímos daqui super culpados, né? Nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso certo? Eu estou fazendo isso errado? O objetivo é nós pensarmos assim, se nós somos seres espirituais, o que seria o principal? Mas só que nós temos que nos lembrar que nós estamos em um planeta de provas e expiações, passando a um planeta de regeneração, que também é um planeta com muitas dificuldades. Não tem como nós queremos negar
as nossas dificuldades. Então, todos nós, não dá para nós dizermos aqui, não, eu já sou desapegado, eu já não tenho mais esses problemas, eu sigo todos os 10 mandamentos, eu não tenho esse problema. Então, o primeiro problema que nós vamos ter aí é a falta de reconhecimento que você tem um problema. Porque todos nós estamos na mesma condição. Só que uns mais, outros menos. Cada um no momento, mas que nós sabemos que todos nós, em algum momento, vamos despertar. E a finalidade nossa não é, tipo, fazer uma crítica pela pessoa que tem isso material, ou tem aquilo, ou que é mais apegada, ou que é menos apegada. A nossa finalidade hoje aqui é fazer com que as pessoas sofram menos. O apego, ele dói, né? Quando nós perdemos uma pessoa muito querida e somos muito apegadas a essa pessoa, dói muito. Por quê? Porque nós não soubermos saber que aquela pessoa vai estar com a gente temporariamente. Os nossos filhos vão estar conosco temporariamente, ou nós vamos estar com eles temporariamente. É um empréstimo de Deus para nós, né? Tudo aquilo que nós só temos realmente porque Deus deu uma permissão para isso. Então, por mais que nós falemos, isso é fruto do meu trabalho, sim, é fruto do seu trabalho, mas Deus permitiu isso. Então, as pessoas às vezes costumam falar, não, eu tenho direito a ter essa coisa porque eu trabalhei duro para isso. Todos os dias, o gari acorda muito cedo e tem um trabalho duro o dia inteiro, e nem por isso ele é rico. E várias outras profissões, né? Então, não é somente o trabalho duro, tem várias coisas que nós vamos conversar que fazem a diferença das riquezas. Mas quais são, então, como nós estávamos falando, nós estamos numa época, nosso mundo está sofrendo uma mudança muito grande, né? São muitas as pessoas que estão passando por perdas de várias formas. Estão perdendo pessoas, em primeiro lugar, que eu acho que a nossa... eu não sei, é ruim a gente até falar perda, né? Porque se a gente se desapegar, a gente não vai ver como uma perda, a gente vai ver como uma separação temporária, porque aquelas que têm laços realmente, aquelas pessoas que têm laços reais conosco, nós vamos nos reencontrar. Então, essa separação temporária, mas isso está acontecendo. Tem outras pessoas que acabaram de perder o seu trabalho, que dependia disso para o sustento de sua família. Outras pessoas estão perdendo, de repente estão tendo que vender uma casa que lutou a vida inteira para conseguir, para comprar uma casa melhor. Outras pessoas estão saindo de um país que estava e voltando para os seus países porque mudou a economia mundial. Então, são vários tipos de, vamos colocar assim, perdas, né? E o que vai diferenciar uma pessoa da outra quando passar por essas situações? É o seu apego a isso, né? É muito lícito que nós tenhamos usufruto dessas coisas, mas quando a vida me convida a mudar, eu vou sofrer muito ou eu vou agir de uma forma mais tranquila se eu não tiver o desapego. Se eu tiver o desapego. Então, a questão do apego é que faz com que nós usemos a nossa riqueza em benefício de todos, ou que nós usemos a nossa riqueza só para nós, de uma forma muito egoísta e muito orgulhosa. E aí, vamos ler aí a pergunta 550 do Livro dos Espíritos, que diz: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás em troca de favores? Aí eles falam, todas as fábulas encerram um ensinamento ou um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, murmura contra a providência.
renuncia à missão que recebeu e às provas que ele cumpre suportar no mundo, neste mundo. Então, o que acontece? Quando a gente está no plano espiritual, nós não estamos envolvidos por essa matéria densa. E aí a gente enxerga as coisas de uma forma muito mais clara. E é quando nós falamos, olha só, nessa encarnação eu não soube usar o dinheiro, eu não usei a riqueza em favor das outras pessoas, eu usei a riqueza para ajudar as pessoas através de trabalho para elas, através de ajudar na alimentação de uma pessoa, através de desenvolver a ciência. Então, eu acho que eu vou me dar melhor sendo uma pessoa que não tem tantos recursos ou que até tenha falta de recursos. Só que aí a gente chega aqui e a gente começa a falar, mas se meu vizinho tem, se fulano tem, se não sei quem tem, por que eu não tenho? Por que Deus não me enxerga? Né? Eu começo a analisar a situação em volta, ou a situação daquilo que se é vendido na televisão, porque hoje, infelizmente, tudo é marketing, tudo é comércio, né? Então, quando você liga a televisão, quando você entra online, o que aparece para você? O produto disso, o produto daquilo. E coisas que, se a gente for realmente analisar, são coisas desnecessárias. O que acontece? Vamos pegar um exemplo bem assim, um exemplo prático agora, né? Bem atual. Todos nós, alguns de nós nem temos, às vezes, a máscara. A máscara mais simples para nos proteger quando nós saímos para o mercado, quando as pessoas que são essenciais precisam ir trabalhar, para nossa proteção. Ela é de extrema importância para nossa proteção. Mas a semana passada apareceu online a máscara da Louis Vuitton. Então, uma máscara que de repente custa centes ou $1, ou não sei quanto em reais, ela passa a ter um valor absurdo, porque é uma coisa de marca. E é nisso que nós podemos começar a pensar na utilidade das coisas, né? E daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado e nós necessariamente termos essa frequência de usar máscara, todos nós vamos estar sonhando com uma máscara da Louis Vuitton. Quer dizer, é uma coisa sem lógica. E aí, se você pegar desse produto que agora é uma necessidade nova para nós podemos pensar em vários outros produtos que às vezes nós sofremos para adquirir, mas que na realidade eles são desnecessários. Ou é só a questão do custo, né? Porque aí eu penso assim, então tá, com essa máscara que eu comprei, eu paguei centes. Aquela que eu vou pagar 200, o que eu poderia fazer com esse dinheiro? O que eu poderia tornar útil esse dinheiro do supérfluo que eu estaria usando? Então, é onde nós vamos estar colocando o nosso dinheiro no lugar certo, né? Mas não cabe a nós, né? É aquele negócio, vamos olhar para nós. Eu estou dando um exemplo. Se a pessoa que mora do meu lado resolver fazer isso é ela com a consciência dela, né? Nós aqui estamos estudando justamente para evitar o nosso sofrimento, não é para fazer crítica às pessoas. É para quando, se hoje nós formos tirados desse corpo, nós não estejamos apegados às coisas ou às pessoas. Então, continuando a leitura. Mas como em lugar de desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, perderá no mundo dos espíritos o que houver ganhado em prazeres terrenos, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Aí a gente estava agora há pouco ouvindo estudo da Paty, onde ela estava falando quem são as nossas companhias, né? Foi muito legal o nosso estudo, que nós temos o estudo do EGE, o estudo sistematizado da doutrina espírita, antes dessa palestra pública. Ela começa às 9h30 e vai até às 10h15. E ela falando justamente sobre isso. Quem são nossos parceiros, né? Que tipo de espíritos nos acompanham? Então, quando a gente fala, por exemplo, da casa mal assombrada, existe casa mal assombrada?
Depende. Se de repente eu desencarnar hoje e eu for muito apegada à minha casa, será que eu não vou tornar a minha casa uma casa mal assombrada? Né? Porque eu não vou, se eu for extremamente apegada à minha casa, eu vou continuar presa a essa casa. E o que vai acontecer? Eu não vou deixar as pessoas que nela vivem sentirem fluir as coisas de uma forma natural. E se essas pessoas que viverem nessa casa que eu vivia, que meu espírito ficou preso, se elas também forem apegadas à matéria, é onde a gente faz aquela simbiose com os espíritos, né? Eu sempre brinco, né, da minha dificuldade de parar de comer e falo assim, ai meu Deus, me dá mais um tempo aqui na Terra para ver se eu consigo dar um jeito nisso, senão eu vou virar obsessor de restaurantes italianos, entendeu? Então, são coisas que nós temos apego, mas não é só esse, gente, tem muitos outros, e que todos eles a gente tem que reconhecer, mas aí eu lembro uma conversa que eu tive ontem com a minha amiga Joana, onde ela falava assim, Silvia, não basta você reconhecer os seus apegos, porque você reconhecer, aí você se coloca naquela posição de vítima, eu sou uma pessoa apegada, coitada de mim. Não, eu sou uma pessoa, eu reconheço os meus apegos, então olha, eu sou apegada à minha casa, eu sou apegada ao meu carro, eu sou apegada às minhas relações, eu sou extremamente apegada ao meu filho. Eu sou apegada aos meus livros da doutrina espírita. Eu sou apegada aos meus conceitos e preconceitos. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, o que está me deixando desconfortável? Como é que eu sei que eu sou apegada? Primeira coisa é a dificuldade que eu tenho de me separar dessas coisas. Eu percebo esse apego quando a vida me coloca numa prova e aquilo dói, aquilo me dá falta de ar, aquilo me dá um mal-estar horrível, né? E eu começo a criar desculpas, né? Razões para justificar aquilo. Então, o ideal é que nos apegos nós percebamos que aquilo, de repente, todas essas provas que todos nós estamos passando agora, e eu falo todos nós, porque numa escala maior ou menor, todos nós vamos passar por provas bem fortes nesses próximos meses ou anos. Então, é só nós nos colocarmos, ok, eu vou ter menos hoje, mas eu tenho o quê? Acima de tudo, eu tenho Deus. Deus que com certeza não vai me dar provas maiores daquelas que nós podemos suportar. Se nós nos vemos como espíritos imortais, com certeza nós sabemos que toda essa matéria aqui vai ficar. E o que vai chegar do outro lado são as nossas conquistas. Então, coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Então, vamos pensar aí com quem nós vamos querer, quem nós queremos como os nossos parceiros. Estabelece-se assim, tacitamente entre eles, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se o quiser firmemente, grandeando a assistência dos bons espíritos. E aí, sempre fala, que está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 909 ou 919, que diz sobre se nós conseguimos nos livrar dessas situações. E eles respondem, com pouco esforço, mas é que o pouco para ele, para nós, ainda é muito, justamente por causa do nosso apego, né? Olha lá, mas olha quanta coisa boa que a riqueza pode trazer para todos nós, né? Quais são as causas das diferenças nas riquezas? E essas causas, vamos deixar bem claro, que nós entendendo que nós somos espíritos, que estamos nessa vida, mas já tivemos várias outras vidas, nós temos aquisições, né? Aquisições boas e aquisições ruins. Então, todos nós temos diferença na questão da inteligência e na forma de nós sermos. Quando tem pessoas que conseguem ter determinação e vão formar um plano de trabalho, vão formar uma carreira de trabalho, e tem aquelas pessoas que começam lá na empresa, às vezes no setor que é o setor que é o básico ali da empresa, e chegam ao diretor da empresa. Então, essa pessoa, ela trabalhou duro para conseguir isso.
né? E ela tem direito ao que ela tá trabalhando. Mas é claro, ela teve a permissão disso para Deus, porque senão a gente vai falar assim, não, eu tenho todos os direitos. Mas volto a falar, as pessoas que passam uma vida inteira trabalhando o dia inteiro e tendo aquele recurso do básico por mês, elas também têm o mesmo valor. Elas também são necessárias. Todos nós somos necessários em diferentes áreas nesse nosso planeta. Então, muito importante na previdência para conservar. Essa previdência não é a previdência da avareza, tá? Essa previdência é eu saber que se eu ganho 10, eu não vou gastar 11, eu não vou gastar 20. E é saber que eu tenho que guardar um pouquinho, porque se eu tiver um problema de saúde, eu vou ter que usar, né? Mas é saber também que eu posso tirar X para ajudar. Então, é a questão de você se planejar e sem estar fazendo coisas que é onde a gente, às vezes, muitas pessoas entram em dívidas horríveis, simplesmente porque querem coisas materiais desnecessárias. Embora nós saibamos também que muitas pessoas entram em dívidas horríveis pelo básico mesmo, né? Por não terem, ou por, às vezes, um problema de saúde muito grave, que tiveram que pagar um tratamento caríssimo. E aí compete a nós, aqueles, todos que tiverem um pouco, ajudar, né? E também, nós não somos iguais nas atividades, foi o que eu acabei de falar. Todos nós somos necessários, em todas as funções. Imagina só, se não tivesse a pessoa que coloca uma peça na máquina, na geladeira. A pessoa que vai lá, o trabalho dela é só colocar aquela peça para formar a geladeira, né? Ela tem essa finalidade. Então, todos nós temos finalidade. E isso é muito importante para a harmonia geral do nosso planeta. Mas, por isso, é que não tem como todos sermos iguais. Qual seria, então, a missão do homem? E essa parte está, tudo isso que está sendo colocado para vocês, está explicadinho, esmiuçado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é trabalhar pelo progresso material do planeta. Porque se nós estamos num planeta onde as coisas são materiais, nós precisamos trabalhar por esse progresso material. E é onde nós vamos trabalhar por esse progresso para nós provermos os recursos para a população que cresce, a questão da sustentabilidade, essa agilização nas comunicações, a facilidade entre relações dos povos, para você ver para vocês verem como é importante que os povos se relacionem, né, de todas as nações, dispor para receber população máxima, porque às vezes a gente fica preocupada, né? A gente pensa assim, agora está desencarnando um monte de gente, porque senão não ia poder chegar aos outros. É nossa obrigação desenvolver ferramentas, desenvolver pesquisas para chegar, de repente, um transporte num lugar, no interior, para que aquele povoado possa também crescer. Para que as pessoas não precisem sair daquele lugar para vir para os centros, as pessoas das áreas rurais não precisarem vir para os centros urbanos, sobrecarregar os centros urbanos. Porque se naquela área também tivesse os recursos, aquela pessoa não precisaria sair dali. Utilizar recursos naturais com segurança e rapidez com os meios da ciência. Nós sabemos o quanto é importante esses recursos, mas para que esses recursos aconteçam, as pessoas que têm o poder nas mãos, que têm as riquezas nas mãos, elas precisam ter a vontade de desenvolver isso. Porque, de repente, também ela acha melhor, não, vou aplicar o dinheiro e vou descansar. Aí é que está a diferença entre o bom uso da riqueza e o mau uso da riqueza. Quando a gente simplesmente pensa, eu vou aplicar e descansar, eu estou fazendo a quem? Eu estou fazendo exclusivamente para mim, para os meus ali, para os meus próximos, para aqueles que vão ser beneficiados diretamente por esse dinheiro. Quando eu penso assim, o que eu posso fazer para ajudar o meu planeta? Né? Por exemplo, agora, nós precisamos de uma vacina, provavelmente, uma vacina para o Covid-19. Muitos estão querendo essa vacina como uma forma de ganhar dinheiro.
Mas tem muitos querendo essa vacina, realmente com a boa intenção de ajudar a todos os seres vivos nesse planeta. E a diferença está aí. Aí você fala assim, mas a gente vai ficar julgando quem? Não cabe a nós. Esse acerto, eu nem gosto de falar esse negócio de acerto de contas, né? Isso está dentro de cada um de nós. Cada pessoa pode me enxergar de uma forma. Vai ter pessoas que vão me enxergar me achando maravilhosa, vão ter pessoas que vão me enxergar de uma forma horrível. Isso depende do que cada um carrega dentro de si. Cada um tem uma forma de enxergar, mas somente a espiritualidade tem condições realmente de chegar para a gente e falar assim, mas poxa, você teve tanto estudo, né, Silvia? Nós colocamos todos aqueles livros, sua casa tinha os livros, você tinha acesso às palestras, você conhecia muitas pessoas que te falaram tantas coisas importantes, nós mandamos tantos recursos para você, e você continuou tão apegado às coisas materiais, você não valorizou, ou você falava tão bem, mas você não praticava. E aí? Né? Porque eu também posso ter apego àquilo que eu aprendo. E como é que eu faço para não ter apego àquilo que eu aprendo? Dividindo. É quando nós dividimos, é quando nós passamos aquilo que nós aprendemos, porque se hoje aqui eu estou falando, é porque pelo menos, no mínimo, gente, no mínimo, eu já vi 100 pessoas diferentes falando em vários momentos. Eu aprendo o tempo todo com várias pessoas, e assim funciona com todos nós, né? E hoje nós temos o recurso, por exemplo, do Google, nós temos um recurso que a gente acessa rapidamente as informações. Então, nós não temos a desculpa, é claro que não são todas as pessoas no mundo, porque a gente sabe que, infelizmente, né, essa é uma das nossas missões, é dar acesso a essas pessoas, né, que se nós temos essa facilidade hoje de chegar no computador, por exemplo, as nossas crianças aqui no Texas, não sei se todas, mas a maioria, elas têm essa facilidade de estar tendo aula online, sentadas no seu computador em casa. A realidade do Brasil é muito diferente em muitos lugares, onde crianças hoje não tem como ter um acesso, de ter um Wi-Fi, de não ter um computador para estudar. E aí? Como é que fica a situação dessas pessoas? Aí nós vamos nos colocar numa posição orgulhosa, dizendo que os nossos filhos têm mais direito do que essas crianças? São esses questionamentos que nós temos que ter. Se nós tivermos... E é muito importante a gente não achar que é só o Bill Gates que tem que fazer coisas pelo nosso planeta, né? É muito importante tudo que ele faz, mas nós temos que pensar que se a gente tem um pouco mais do básico, é difícil eu falar com uma pessoa que ganha o salário mínimo, que no Brasil, que ela vai conseguir financeiramente ajudar alguém, mas ela pode ajudar de várias outras formas, ela pode ajudar através dos conhecimentos que ela tem, através das experiências que ela tem, através do ouvir, né? Tem várias formas de fazer essa caridade, de ajudar. Mas para aqueles que têm um pouquinho mais, gente, não vamos ficar pensando que é o rico, não, né? Não vamos ficar pensando naquele político rico, vamos pensar em nós. Se eu tenho um dinheiro lá que está guardado, porque aí eu vou falar assim, não, mas eu estou provendo para o futuro dos meus filhos. A melhor forma de prover para o futuro dos nossos filhos é dar uma boa educação para eles. É fazer com que eles aprendam a lutar por aqueles, porque a maioria de nós hoje, nossos pais não passaram heranças para nós, e nós estamos aqui trabalhando, lutando pelo dia a dia, e nos tornando cada vez melhores por isso. E é fato que se você passar as suas riquezas para o seu filho, e Deus achar que aquilo não é bom para ele, ele vai perder. Ou ele mesmo, por não saber usar a riqueza, por nunca ter lutado por aquilo, ele vai se desfazer daquilo com maior facilidade. É quando você vê riquezas sendo destruídas em meses, né? Nós temos recursos da riqueza, né? Que são... porque se nós não tivéssemos as riquezas, se no mundo, todo mundo... Vamos imaginar que hoje, no mundo... todas as pessoas vão pegar o dinheiro, todas as riquezas e vamos distribuir de forma igual. Todo mundo ia ficar vivendo normalmente, todo mundo igual?
Já foi feita pesquisa, já é comprovado que isso não aconteceria. Justamente pelas nossas aquisições, né? Uns iam pegar o dinheiro e colocar no banco, outros iam pegar o dinheiro e iam montar empresas para empregar outras pessoas, outros iam encher a casa de coisas decorativas, outros iam gastar no corpo, né? Que vamos falar também, o corpo também, nós temos que cuidar porque é a nossa casa, é a nossa morada, mas também pode existir a questão do apego, né? Mas sem essas riquezas não haveriam as pesquisas, as atividades em tecnologia, não haveria a diferença nos trabalhos, porque pela nossa inferioridade ainda, nós não teríamos vontade de fazer novas pesquisas, de desenvolver novos produtos para que muitos tenham acesso. Então, é fato que muitas pessoas desenvolvem só realmente pelo lucro próprio, mas de qualquer forma isso beneficia muitas pessoas, né? E muitos não teriam o estímulo pelos estudos, porque tem pessoas que têm profissões porque elas realmente amam aquilo que elas fazem, e essas realmente se tornam mais felizes. Mas existem aquelas que têm as profissões porque olhou lá, não, agora você ser... nem vou citar, não vou citar nenhuma profissão, mas dependendo da profissão, você ganha muito mais e você tem uma condição melhor. Mas aí eu trouxe uma homenagem ao professor Manfredi, que desencarnou essa semana por suspeita de Covid, no Rio de Janeiro. Por que eu trouxe ele? Em primeiro lugar, porque eu também sou professora. E porque é onde a gente vê o bom uso da riqueza. Ele tinha uma riqueza intelectual, né? E o que ele fez? São muitas as escolas que ele passou, são muitos os alunos que ele pôde dividir a riqueza dele. Inclusive, 2 deles estavam junto com ele, tratando dele no hospital. Então, mesmo que ele... É doloroso, né, a passagem dele para outro plano, principalmente para a família, que eles sejam todos abençoados pelo entendimento de Deus. Mas que bom você sair do planeta Terra ciente de que você dividiu as suas riquezas, né? Então, é isso o principal. Vamos pensar assim, o que eu faço hoje? Eu estou dividindo com as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Essa tela que vocês estão vendo nesse momento foi minha amiga Estela que desenvolveu. O que ela fez? Ela pegou um recurso que ela está desenvolvendo, que ela está fazendo cursinhos para aprender sobre essas coisas, e está dividindo. E ela divide com qualquer um do nosso grupo, ou com alguém que queira, eu tenho certeza. Isso realmente é a gente saber dividir as coisas. Quando eu ligo para o Eduardo, e aí, Eduardo, me tira uma dúvida, Gustavo, me tira uma dúvida, Henrique, me tira uma dúvida, até meu filho, eu fico questionando, eles estão dividindo conhecimento, né? Porque é essa a finalidade. Agora, se eu penso assim, não, eu sei fazer isso, eu não vou dividir o meu conhecimento, eu estou segurando uma riqueza. A riqueza intelectual, a riqueza cultural. Função da riqueza e da pobreza. O objetivo geral diz, quando nós nascemos pobres, ou vivemos por um tempo pobres, porque isso também pode mudar, isso não é nem a riqueza, nós podemos perder ou ganhar, e a gente pode nascer pobre, se tornar rico, depende das nossas necessidades. Então, na pobreza, nós temos a prova da paciência e da resignação. E não é o que vai dizer que o rico é mais feliz do que o pobre, porque depende muito de como nós encaramos a nossa vida. Agora, também, não vamos ser, vou usar uma palavra pesada, hipócritas, ao ponto de dizer que o Covid torna todos nós iguais. Não, ele não torna todos nós iguais. Porque você estar doente, num hospital de primeira, ou dentro da sua casa, com todos os recursos, com uma alimentação correta, com medicamento correto, é muito diferente daquelas pessoas que estão morando, de repente, numa favela, que não tem a menor condição de higiene. Então, ele não nos torna iguais.
E isso deveria doer em todos nós, né? Não é simplesmente... É horrível, a doença é horrível para todos, mas a pessoa que está na condição da pobreza, a prova de paciência dela, nós estarmos trancados numa casa, onde a gente tem um jardim que você pode tomar um sol, é diferente. Eu lembro da Rosinha, nossa amiga aqui do grupo, contando sobre a filha dela na Espanha, onde eles não podem sair de dentro de um apartamento que não tem uma varanda para se tomar um sol. Onde as crianças, tem 2 crianças, o pai e a mãe, onde eles não podem colocar o pé na rua. E você já está ali 50, 60 dias nessa condição. É diferente de uma pessoa que tem uma casa com jardim, com piscina. É muito diferente as condições. São muito diferentes. Então, mas aí a gente pensar, quando a gente pensa de que a gente realmente tem que colocar essas condições que nós temos em favor das pessoas, é porque cada local do mundo tem uma forma de ser. É claro, vamos pensar, lá na Espanha, a maioria são apartamentos e tudo mais nessas locações. Então, hoje, é a forma de se viver assim. Mas, nós temos como finalidade passar esses valores de todos os tipos, espirituais ou materiais para as outras pessoas. Mas qual é a prova da riqueza? A prova da riqueza é justamente a da caridade e abnegação. É eu sair de mim, é eu pensar assim, eu queria tanto aquela bolsa, eu queria tanto aquele sapato, mas aí eu lembro que alguém me ligou, que alguém colocou uma mensagem no Face, que alguém falou comigo de uma campanha, aí eu penso assim, eu não preciso desse sapato, eu não preciso dessa bolsa. Porque aquela pessoa daquela campanha que está sendo feita, ela precisa disso para sobreviver, né? E não é eu falar assim, não, mas eu já ajudo minha família. Ok, excelente. Nós temos realmente obrigações para com toda a nossa família, né? Mas qual tipo de ajuda? Então, eu acho que o nosso critério hoje de ajuda é quem está precisando mais. Porque a fome é muito triste. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem precisa para as necessidades básicas, né? É o nosso ponto de ajuda. Ou, qual é a forma, por exemplo, a pessoa que corta a sua grama, a pessoa que limpa a sua casa, você dar dignamente uma forma dela buscar esse recurso, né? Porque é até uma forma de você desenvolver, de você não dar o peixe, você dá a forma que ela possa pescar, você dá as ferramentas para ela pescar, mas você não dá o peixe. E com isso ela vai ter muito mais dignidade, mas existem momentos que não tem como, você não tem o tempo, a fome está ali, então você tem que ajudar diretamente na caridade material mesmo. O homem rico, aquele que constitui a sua riqueza de forma legítima, trabalhando duramente, sem causar nenhum prejuízo ou dano a alguém, sem corrupção alguma, olha só, ele está fazendo tudo direitinho, né? Ele está lá, cumprindo lá direitinho os mandamentos de Deus, que Jesus expôs para nós. Será que ele tem direito de gozar de toda a sua riqueza sem pensar em ninguém e esbanjar o seu dinheiro? Ele fez tudo direito, ele começou lá embaixo, ele trabalhou, ele fez de tudo, ele estudou, né, que falam, enquanto vocês dormiam, eu estudava, né? Ele fez tudo, ele tem direito? Vamos lá. A forte linguagem evangélica se destina a chamar a atenção dos homens para os riscos dessa perigosa prova que é a posse de abundantes bens materiais, prova mais difícil do que a miséria pelas tentações que oferece e a fascinação que exerce. Aí fala novamente que a riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da sensualidade. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra. Prestem atenção, nos prende à terra. Quando a gente desencarnar, alguém quer ficar preso à terra, gente? Pensa nisso. O desconforto, né, que deve ser ficar preso aqui às coisas materiais se você já está no mundo espiritual, ou está indo para lá, você não consegue ir, né? Os que passam da miséria à fortuna, muitas vezes esquecem-se rapidamente da sua antiga posição, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis.
Aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa errada nessa foto dessa menina bebendo água, dessa menina abrindo a porta linda com um chapeuzinho na cabeça? Tem alguma coisa errada? Não. O que está de errado está nas fotos ao lado, onde tem crianças sem a condição mínima básica, sem o alimento, sem a proteção. Essa sim é o erro do nosso planeta. O erro não é você ter o que é bom. O erro é nós vermos quem não tem e nós acharmos isso normal porque não está doendo em nós. Os bens materiais adquiridos na Terra, né? Só são legítimos, e aí vem a resposta para essa questão, né? Nós temos esse direito, né? Já que eu trabalhei tanto para conseguir o que eu tenho hoje, eu tenho esse direito, eu posso usar só para mim? Só são legítimos se, quando da sua aquisição, não resultar em prejuízo a ninguém. Então, a primeira coisa é como eu consegui esses bens. E aí, gente, é bem assim, porque às vezes, quando a gente, vamos imaginar assim, que eu quero um cargo novo na empresa que eu trabalho, e para isso eu vou lá e falo alguma coisinha ruim sobre aquele que está disputando a mesma vaga comigo. É muito tênue isso, né, do prejuízo a ninguém, porque não necessariamente eu preciso dar o prejuízo financeiro ali na hora, mas a minha ação em denegrir a imagem do outro já está causando um prejuízo. Então, se eu conseguir aquele cargo, porque eu arrumei de formas para conseguir, ele não é legítimo, né? E daí nós usamos a frase de Bezerra de Menezes, onde que ele é um exemplo, foi um exemplo assim fantástico encarnado aqui no nosso planeta, né? Que ele tinha condições, sim, ele tinha todas as aquisições intelectuais, culturais, para ser um homem rico, mas ele preferiu usar as suas riquezas em favor daqueles necessitados. E por que ele fez isso? E ele diz, quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Então, quantos de nós, nesse momento, estamos, é só a gente pensar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acorda de um jeito, de tarde está do outro, e vai dormir do outro jeito. Por que essa aflição? Por que a dor, né? E a tua dor não é dor porque tua barriga está doendo, não. Às vezes ela está doendo até de você ter comido demais, né? Mas a tua dor, às vezes, é porque você não pode trocar uma coisa que você tinha, que já te era o suficiente, por uma coisa que está na moda, né? Então, para que a gente vai passar por essas dores? Sendo que a verdadeira alegria, diz que só, sabe, um palestrante que eu assisti essa semana fazendo esse estudo, ele diz o seguinte, esqueci o nome dele, um rapaz muito novinho, muito bonito de assistir a palestra dele, Américo Nunes, eu assisti a palestra dele com esse mesmo tema, e é lindo, vale a pena vocês entrarem no YouTube e ver o jeitinho dele. E ele falando assim, sabe o que é realmente nosso? Aquilo que a gente dá. Porque quando você dá, você está dando de você junto, né? Quando você dá realmente de coração, você está transferindo o seu melhor. E quando você está transferindo o seu melhor, você está... ele ainda colocou, angariando, que a gente brinca no nosso grupo, a gente fala assim, você está angariando bônus hora, né? Você está se tornando um pouco kit lá com a espiritualidade amiga. Isso é uma brincadeira que nós fazemos, mas é verdade. A palestrante Anete Guimarães, acho que é Anete Guimarães, ela tem uma pesquisa, assim, ela fala de uma palestra de uma pesquisa que foi feita e que na conclusão da pesquisa diz que a única coisa que realmente nos torna felizes é quando nós praticamos a caridade descompromissada. Nós praticamos a caridade como uma virtude. Por quê? Porque isso vem de Deus. Então, se hoje nós estamos passando por desconfortos, isso eu falo, gente, eu sei que é duro a gente perder o emprego, é duro a gente ter que sair da nossa casa, é duro a gente ter que vender o nosso carro, é duro você ter se separado das pessoas. Mas se a gente está passando por isso, é porque Deus está dando a oportunidade
de nós vislumbrarmos um mundo muito maior. Dói agora, mas lá na frente a gente vai entender que ele só está querendo colocar a gente no rumo certo. Aí eu falo assim, mas comigo até agora não aconteceu nada, Silvia, eu estou numa boa. Então aproveita que você está numa boa e ajuda aqueles que não estão, né? Não deixa passar despercebido. A gente não precisa sofrer para ser feliz, né? A gente pode ser feliz fazendo bem, isso é o que realmente é constatado. Nós podemos ser muito felizes. E eu vejo, gente, nas minhas relações mesmo, com um grupo de pessoas que eu sou rodeada, a gente é feliz um pelo outro. A gente é feliz porque a gente ama um outro. E essa é a nossa maior aquisição. Pobres ou ricos só poderão ser felizes se acumularem bens espirituais. O Espiritismo promove o entendimento de que esta vida é um meio de educação e progresso. Na desigualdade das riquezas, ensina o Espiritismo que Deus concedeu as riquezas e o poder a uns e a miséria a outros, para experimentá-los de formas diferentes. No caso da miséria, ele provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita a todos os excessos. Então, as duas são provas. Mas quais são os bens que realmente a gente tem que pensar em levar conosco? E que não tem jeito, gente. É só esses que a gente vai levar. É aquilo que nós plantamos através das nossas ações. Porque todos os outros, a gente pode ter passado a vida inteira se matando para conseguir aquilo. Mas o que a gente vai levar são as nossas relações com os nossos familiares, com nossos amigos, as nossas relações com os nossos inimigos, mas nós vamos levar também o amor, a paciência, a boa música, a boa conversa, a amizade, o sorriso, a tolerância, né? Que nós possamos levar somente essas coisas boas que estão aqui na nossa tela. E a partir de hoje a gente pensa realmente nessas ações. E aí nós temos aí o exemplo do nosso Chico Xavier, que poderia ter ficado trilhardário com as aquisições que ele veio. E o que ele fez? Trabalhou o tempo todo a favor do próximo. E baseado nisso, ele teve ao lado dele espíritos que sustentaram ele para esse trabalho. E é o que nós precisamos também, buscar esses espíritos para sustentar o nosso trabalho. Trazer para dentro de nossa casa, através do Evangelho no Lar, né? Agora nós temos até esse trabalho de que as pessoas que ainda não sabem como fazer o Evangelho no Lar, manda uma comunicação para a gente, e a gente aí está colocando um trabalho dispondo para as pessoas a gente ajudar a saber como fazer o Evangelho no Lar. E por que isso é tão importante? Porque nós queremos trazer para dentro da nossa casa os espíritos que querem fazer o bem, que nos intuam para o bem. E queremos que aqueles que ainda estão equivocados, que estão perto de nós, até muito por causa dos nossos equívocos, porque somos nós que chamamos eles, nós queremos que eles, como são espíritos, estão em outro plano, que eles possam realmente buscar novos rumos na espiritualidade. E uma das questões do apego é quando desencarnamos e não conseguimos nos desvencilhar e ficamos presos a matérias ou a pessoas. Então, aqui, já finalizando, há dentro de nós uma chama sagrada, coberta pelas cinzas do consumismo, da busca de bens materiais, de uma vida distraída das coisas essenciais. Nós estamos distraídos, né? A gente tem que se voltar para nós, através do autoconhecimento, e buscar realmente aquilo que nós vamos poder levar. E aí Allan Kardec nos diz: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Muito importante isso, gente. A gente tem muito para melhorar. Então, se nós estivermos predispostos a isso, os bons espíritos vão nos acompanhar. Já os espíritos inferiores, eles se simpatizam com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego resultante da semelhança de sensações. E no Livro dos Espíritos, na questão 645, demora no mal. Certos homens e mesmo espíritos desencarnados demoram-se por tempo indeterminado nos vícios, enquanto outros, seus companheiros, saem logo quando passam a sofrer as consequências do erro.
E aí nós temos os exemplos do apego às riquezas ou às pessoas. O que o homem possui? Nada do que é de uso do corpo. O que ninguém lhe pode arrebatar. Arrebatar é tirar realmente, né? Que de repente vem alguma coisa à força e nos tira. O que ele tem? Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. E aí nós agradecemos muito por vocês nos darem uma das riquezas maiores que vocês têm, que é o tempo de vocês. A gente agradece, Sunrise agradece, todos nós, toda a equipe do Sunrise agradece imensamente por vocês estarem nos dando essa oportunidade do trabalho, essa oportunidade de nos colocar no caminho reto através do trabalho. Nós somos extremamente gratos. E agradecemos muito por vocês fazerem a escolha de estar conosco nesses domingos pela manhã, nas nossas palestras de quarta-feira, que vai ter uma palestra agora nessa quarta-feira. Então, é com imensa gratidão que eu me despeço aqui de vocês, desejando que todos nós nos sintamos mais leves, nos olhemos e nos olhemos ao nosso próximo. Nós podemos nos amar e amarmos o nosso próximo. Que assim seja, pela graça de Deus. Obrigado, querida amiga Silvia, pelas excelentes aí reflexões, conhecimentos e ensinamentos que nos foram repartidos hoje. E com isso eu vou pedir então para que a gente passe para as nossas irradiações. Vou perguntar se a amiga Rosângela está na linha e ver se você está aí, Rosângela, se você Sim. falar. Tá, dá para escutar. Perfeito, então. Então passo para você, para dar início à irradiação. Obrigado. Okay. Queridos irmãos, vamos nos sintonizando com a espiritualidade amiga, com nossa guia espiritual, para iniciarmos o trabalho de irradiação da manhã de hoje. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, agradecemos esta valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu santo nome. Agradecemos também o estudo que tivemos e por toda a aprendizagem recebida. Que os mensageiros da paz encontrem terreno fértil para trabalhar em nossos corações. E que possamos aproveitar cada instante de nossa existência para vivenciar e exemplificar o seu amor por cada um de nós. Pedimos para que possamos sentir as energias do alto entrando em nossos corpos e alimentando-nos com seu infinito amor. Que nossos pensamentos, nossos sentimentos possam se elevar para que estejamos em harmonia com o alto e que as energias que emanarem de cada um de nós sejam remédio, a esperança e a serenidade para os irmãos necessitados e em sofrimentos. Iniciamos nossa irradiação pedindo por todos aqueles que se encontram debilitados pela enfermidade que neste momento assola o mundo. Que o medo e a insegurança no porvir possam ser substituídos pela fé e a certeza de que existe um Pai maior que vela por todos nós. A todos os profissionais da saúde, à comunidade hospitalar, a todos os que estão nas frentes de batalhas, que eles não esmoreçam neste momento de testemunho de fé. Que as falanges espirituais de Bezerra de Menezes, da nossa querida Sheila, mentora do Sunrise, possam derramar fluidos positivos e renovadores de energia sobre todos eles. Que essas vibrações positivas se espalhem sobre os seus corpos físico e espiritual, como uma chuva de bênçãos, amenizando as suas angústias e incertezas. Aos que já partiram para o mundo espiritual, que eles possam ser consolados neste momento de dor e desligamento do corpo físico. Que o seu despertar seja sereno e de resignação. Pai, pedimos por esta nação que nos acolhe, pela nossa pátria amada Brasil,
pelos demais países. Que possamos ter consciência de que todos somos responsáveis pelo equilíbrio do planeta Terra. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas sarjetas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, pelos esquecidos do mundo, mas não esquecidos de ti. Que o amparo e o auxílio chegue de alguma forma a todos, para que não se sintam desamparados. Pai, tende piedade dos que se encontram perdidos, desorientados, sem esperanças, que todos eles se sintam banhados com o seu amor misericordioso e com sua paz infinita. Pelas crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas especiais ou inválidas, que estão mais fragilizados pelo momento que vivem, que os bons amigos espirituais possam renovar as suas energias vitais e sintam-se amparados pelo seu divino amor. Que corações amigos acolham os animais que estão sendo abandonados à própria sorte. Pelos governantes das nações, por todos que detêm o poder na mão, pedimos que a espiritualidade amiga atue para que eles se sintam tocados pelo sentimento de fraternidade. Irradiemos agora por todos os irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram depositados em nossa caixinha de irradiação. Da caixinha virtual também. Pelos nomes que vieram à nossa mente nesta hora, que os bons amigos possam levar o amparo necessário a cada um deles. Pelas famílias de todos os trabalhadores e frequentadores do Sunrise, pedimos a sua proteção. E para finalizar os nossos trabalhos da manhã de hoje, rogamos ao Pai a sua misericórdia, a sua bondade e o seu amor infinito pelo universo. Que neste momento, uma onda gigantesca de paz, luz e amor invada o nosso planeta Terra, banhando a todos nós, levando os nossos males físicos e espirituais, limpando os lugares onde a sombra e o medo fazem morada, inundando os nossos corações com muita esperança em dias melhores. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, possa nos cobrir com o seu manto sagrado de amor. E ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho na sua seara bendita. E confiantes estamos que a sua mão guia o destino do nosso planeta e de nossas vidas na direção da luz e da renovação física e espiritual que se fazem necessárias. Que neste ambiente de caridade espiritual possamos sentir renovados na nossa fé, fortalecido em nossa esperança, e certo de que todos somos amparados e protegidos, pois todos somos filhos de Deus, nosso Pai Criador. Que tenhamos uma semana de muita paz, serenidade na alma e confiança em dias melhores. Fiquem todos em paz, na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Vou pedir então, obrigado, querida Rosângela, vou pedir ao meu amigo Antúlio que possa encerrar então com a prece final. E assim, queridos companheiros, agradecidos por essa manhã de domingo, ainda elevados espiritualmente e refletindo interiormente os ensinamentos que nos foram trazidos, os ensinamentos, as reflexões sobre a liberdade do pensamento, sobre a nossa consciência, e assim ligados na consciência universal, sabendo fazer nossas escolhas todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, entre servir Deus e a Mamon. Agradecemos por essa oportunidade, temos a certeza que não estamos sozinhos, mas estamos irmanados com outros amigos em torno dos ensinamentos do Cristo. E assim, em nome de Deus, nosso Pai Criador, Jesus, o nosso querido Mestre, a mentora dessa casa e os mentores desse estudo, vamos encerrando os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, amigo Antúlio.
E só alguns segundinhos mais aqui para a gente fazer os últimos anúncios aqui. Guga e Claudinha, vocês querem que eu mostre o slide, né? Eu vou começar, se me der a permissão, Eduardo, no website, pode ser? Pode ser, sim. Então, Eduardo, Ok, eu vou... Você quer fazer o share? O que é que eu faço? Você pode fazer no website, no nosso website. Eu gostaria, como a Silva falou, se você for lá em Activities, tem o Gospel at Home, se você puder abrir essa página, como a Silva falou sobre o Evangelho no Lar, né? O Sunrise está oferecendo agora um auxílio ao Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É o estudo semanal do Evangelho de Jesus à luz doutrina. Você pratica o Evangelho no Lar? Gostaria de começar a fazer e não sabe onde começar? Então, por favor, nos contacte. Esse serviço não está apenas disponível para aqueles que estão aqui em Houston. Está para quem mora em qualquer estado dos Estados Unidos, qualquer país, Brasil, Canadá, Portugal. Por favor, nos contacte. O nosso objetivo realmente é de expandir a prática do Evangelho do Lar. Estamos à disposição. Vamos mandar um e-mail agora à tarde também sobre esse assunto. E o objetivo é realmente que nós possamos expandir essa energia para todos os lares, e aqueles que precisarem de auxílio, o horário será marcado de acordo com a conveniência de todos, daqueles que querem fazer, e será um encontro individual com a equipe do Sunrise, ok? Então, esse é um novo serviço que nós estamos oferecendo, e, por favor, aqueles que tiver interesse, nos contacte através desse e-mail, ou passe a informação adiante para talvez alguém que necessite. Agora, Eduardo, eu gostaria agora de fazer os slides, se você não se incomodar. Bom, essa semana o Sunrise tem o website, mas também temos o Facebook, né? Então, essa semana nós vamos ter um bate-papo, vai ser em português, com o Décio Iandoli, se eu falei o nome dele correto. Iandoli, isso. Iandoli, 7h30 horário aqui de Houston, 9h30 horário de Brasília. E vai ser sobre mente e matéria. Ele é médico, cirurgião, e vai dar uma conversa sobre o lado espírita. E também, o próximo slide é só um look ahead, né, do que será na próxima semana, dia 10 de maio, nós continuaremos com ESG, 9h30 às 10h15, os estudos públicos nós temos 3 salas ao mesmo tempo, essa que estamos aqui, mas também temos classe para as crianças, aqueles que estejam nos ouvindo, nós temos 2 classes, uma para as crianças menores, de 4 a 7 anos, e a outra de 7 a de 7 a 12 anos, e a outra dos teenagers, né, dos adolescentes, que também estão disponíveis online. Muito obrigada a todos e boa semana. Obrigado, então, a todos, e que, como você falou, todos tenham uma ótima semana, e que, se Deus quiser, nos encontramos mais uma vez na semana que vem. Obrigado. Uma dúvida rápida aqui. A palestra de